Graça e paz. Rapaz, eu estava vendo a Adriana honrando a vida de Fabiana. E como é bom ser uma mulher que inspira, né? Uma mulher que pode olhar para você e pode dizer assim, rapaz, eu quero chegar onde ela chegou. Mulheres sempre tenham um referencial. Sempre olhe para alguém que já chegou aonde você precisa chegar, que já percorreu o caminho que você precisa percorrer. Imite a fé que elas tiveram. E eu quero te dizer, Deus não tem filha predileta. Se uma chegou, a outra chega. A gente não precisa, amada, estar competindo, tem espaço para todo mundo. A gente não precisa querer quem é mais ungido, não existe isso. Existe um lugar em Deus para você. Então, sempre tenha um referencial na sua vida. Amém? Nos ombros de gigante você vê longe. Vá para os ombros de mulheres gigantes na fé. Amém? Não vá para o ombro de mulher mimizenta não, senão você fica igualzinha. Não é? E sabe, eu quero agradecer a Adriana, né, pelo convite, ao pastor Chilton, é sempre uma honra voltar aqui. O ano passado eu tive, foi esse ano já, Fabiana? Foi ano passado, no final do ano, né? A gente esteve lá na sede com as mulheres. Rapaz, mulher não é brincadeira, não. Né? Tem um pastor lá em Brasília que ele diz, mulher não é bicho de confiança, não. Mulher não é brincadeira, não. Quando ela é convocada, ela responde mesmo, né? E eu amo demais estar com vocês, uma honra, gente. E eu tenho uma palavra aqui no meu coração para compartilhar com você. Lá em Lucas, no capítulo 2, no verso 36, está falando de uma mulher. Eu ouvi poucas pregações a respeito dessa mulher. Mas, assim, tem algo aqui que me inspirou tanto que eu quero passar para vocês. Sabe, a Bíblia diz assim, Lucas capítulo 2, verso 36. Diz, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, mas mulher não tem prazo de validade, né? Eu sempre digo, né, Wagner de que tira onda, diz, mulher não fica velha, fica loira. Avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara. Sabe, antes de falar um pouco mais a respeito desse texto, deixa eu chamar a atenção para você aqui de 2 coisas que eu vejo nesse versículo. Um chamado e uma filiação. Ela tinha um chamado, essa mulher, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco dele. Mas ela tinha uma filiação, e o que me chama a atenção aqui, gente, é que a Bíblia fala da filiação dela, mas fala que ela foi casada. Eu não sei se vocês já perceberam que na Bíblia, sempre que uma mulher era casada, a Bíblia faz questão de referir o marido dela. Não é? Por exemplo, Débora, esposa de Lapidote. Né? Noemi, né? A esposa de Elimeleque. A Ana de Elcana, sempre fala. Mas aqui, cita que essa mulher foi casada, mas ao invés de citar o nome do marido, cita o nome do pai. E o que eu acho lindo em Jesus, né? Porque eu tirei um tempo para estudar muito sobre a história das mulheres na Antiga Aliança. E quando Jesus chega na Terra, ele encontra uma situação bem diferente da que Deus tinha estabelecido para a mulher. E glória a Deus que Jesus começou a olhar para a mulher não como os judeus viam, mas como o pai via. Porque ele sabia que a mulher tinha sido ideia de Deus. Né? A mulher não foi ideia de Adão, não foi Adão que teve a brilhante ideia, faça uma ajudadora. Não, você foi ideia de Deus. Você entende isso? E aí, a gente sabe que muita coisa se levantou para abafar a mulher, porque um dia Deus falou, da mulher vai vir um que vai pisar na cabeça da serpente. E por conta disso, a mulher foi um alvo do diabo. Porque ele sabia que tudo que Deus falava tinha que se cumprir. Então, a mulher foi um alvo. Então, o Satanás usou governos, culturas, tudo para abafar a mulher. E quando a religião, e quando Jesus chega aqui na Terra, existe essa situação. Mas o que eu acho tremendo, gente, é que aqui, nessa situação, foi exatamente no tempo da apresentação de Jesus no templo. Acho que vocês estão lembrados, né? Que Simeão viu Jesus e depois Ana está lá na apresentação de Jesus.
E o que eu acho lindo é que Jesus, quando chegou aqui na terra, ele já começa a mudar a fase na nossa vida. Porque ao invés de Lucas ser inspirado pelo Espírito para falar do marido de Ana, fala da filiação. E o que Jesus estava querendo dizer era exatamente isso, com essa inspiração sobre a vida de Lucas. Que a partir daquele momento você não ia mais ser lembrada por aquilo que deu errado na sua vida, ou por aquilo que acabou antes do tempo, ou por aquilo que teve morte prematura, ou por aquilo que não aconteceu. Não, você vai ser lembrada pela filiação que você tem. Porque Jesus estava vindo, queridos, estabelecer essa fase. Deixa eu te dizer, hoje você não é conhecida pelo seu passado, nem deve. Você tem que ser conhecida porque você é filha do Deus Altíssimo. Entende? Aquilo que não deu certo, querida, ficou para trás. A gente não vai ficar ancorada num passado e presa lá. Nós temos uma nova identidade hoje em Cristo. E sabe de uma coisa, eu sei que existem pessoas do nosso lado que às vezes têm dificuldade de ver essa nova identidade. Mas quem primeiro tem que ver é você. Não plastifique a antiga identidade. Como a gente costuma plastificar a nossa identidadezinha que a gente anda, né? Deixa eu te dizer, não plastifica a antiga não. Fique com a nova. Aleluia. Sabe, a gente tem que viver de um jeito que as pessoas olham e dizem assim, quem era fulana? Né? E você chegar e dizer, realmente, você conjugou o verbo no tempo certo. Quem era? Aleluia. Aleluia. Amém. E sabe, eu acho tremendo, porque a Bíblia não tem letra inútil não, gente. Nem tem palavra desnecessária. Se está lá é porque é para nos ensinar alguma coisa. Então, o que eu quero dizer para você? É que uma nova estação se estabeleceu na sua vida. Amém? E eu vou te dizer, a gente estava lá em Pesqueira, né, na conferência de mulheres lá da família Eu Valorizo, e eu estava compartilhando com as meninas. Rapaz, eu estou sentindo cheiro de coisa nova. Você percebe que a gente está entrando num tempo novo? Quem percebe? E sabe que tudo novo tem um cheiro diferente. Gente, olha, roupa nova tem cheiro diferente, casa nova, carro novo, até menino novo o cheiro é diferente. E você tem que começar a sentir esse cheirinho de coisa nova. Porque você mesma foi feita novinha em folha. Amém? E antes, Fabiana, sinta cheiro de coisa nova mesmo. Porque está chegando. Viu? Deixa eu dizer para você uma coisa, antes de começar de continuar falando de Ana, deixa eu chamar a atenção para um homem que entendeu o que era ser novo em Cristo. Se você nasceu de novo, eu quero te dizer, você é novinha em folha. Meu Deus do céu. E Paulo, eu estava lendo um versículo essa semana que me chamou muita atenção, que se você puder abrir, depois a gente volta para Ana, só para mostrar para você o que é consciência de uma nova etapa, de uma nova fase. Amada, eu vou te dizer, quando você tem consciência do que o sangue de Jesus fez na sua vida, ninguém vai mais te sacrificar por nada. Sabe por quê, amada? Porque você não deve mais nada para o diabo. Nada. A conta foi paga com juros e correções monetárias. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 2, você chegar lá, é Paulo conversando com a igreja de Corinto, no sentido de acolhê-lo, né? Acolher ele. E olha o que é que Paulo diz, gente. Presta atenção. Paulo diz assim, acolhei-nos, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 2. Diz assim, acolhei-nos em vosso coração. Aí olha o que é que Paulo diz dele mesmo. A ninguém tratamos com injustiça. A ninguém corrompemos. A ninguém exploramos. Agora, amado, quem vê Paulo falando isso, deve pensar assim, como a ninguém?
Paulo, imagine, queridos, você chegar para Paulo e dizer, Paulo, é só preciso a gente se lembrar de Estevão, que estava pregando a palavra, e você permitiu que apedrejassem ele até matar, ao ponto de quando ele rendeu o Espírito, a roupa dele foi entregue nas tuas mãos, nos teus pés, sim ou não? Quem lembra disso? Aí, de repente, Paulo chega e diz, ninguém tratei com injustiça. Por que isso? Sabe por quê? Porque lá em Atos é muito claro, quando diz que quando apedrejaram Estevão e Saulo consentia na sua morte, era Saulo, não era Paulo. Aleluia, aleluia. Mas depois que ele nasceu de novo, ele disse, eu nunca tratei ninguém como injustiça. Ele estava contando do dia que Jesus entrou na vida dele até ali. Sabe por quê? Porque o que passou antes, Deus pegou o teu passado e colocou no mar do esquecimento. E colocou uma placa, proibido pescar. Aleluia. Aleluia. Vocês estão entendendo isso? E aí o homem que fala sobre a justiça de Deus, sobre o novo nascimento, ele chega para os 40 e diz, me acolhe, porque eu nunca tratei ninguém com injustiça. Em outras palavras, eu sou uma nova criatura. Diga comigo, eu sou uma nova mulher. Querido, o que é que você tem deixado o diabo te condenar? Hoje é dia de aliviar fardos. Aleluia. Oh, aleluia. Não importa não, queridos, os relacionamentos que você teve, a sua vida antes de Jesus, deixa eu te dizer, o sangue apagou. Eu sei que você ainda lembra, porque você não é doente ao ponto de ter amnésia. A gente lembra, mas deixa eu te dizer, você não está mais lá não. E essa nova identidade, a gente tem que assumir, porque o que eu acho lindo nesse versículo de Ana, é que o escritor faz questão de dizer, a gente tem que conhecer ela pela filiação. Aleluia. Você tem que ser conhecida pela filiação que você tem, não pelas coisas que passaram. Amém, meninas? Glória a Deus por isso. E aí a gente começa a lembrar o que a gente precisa ter, essa consciência dessa nova identidade. Né? Que ainda que alguém de fora tenha dificuldade de reconhecer, mas você tem que ser como Paulo. Entende? Rapaz, eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu era. Eu sei o que o sangue fez. Eu sei onde Deus me trouxe, aonde vai me levar. Aleluia. E não aceite ser parada por nada. Pelo contrário, paralise o inferno. Amém? Glória a Deus. E aí, amadas, eu estava vendo esse versículo de 2 Coríntios, quando ele diz assim, né, que Jesus morreu por todas nós. Aí ele diz assim, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos mais segundo a carne. É muito interessante isso. O que Paulo está dizendo, porque Jesus morreu por nós. Ei, ninguém pode mais nos conhecer pela vida velha que a gente tinha. Então, mulheres, se era, como é que eu posso dizer, fez tranca-rua, deixa eu te dizer, hoje você é a mulher da paz. Ninguém pode mais te conhecer pela antiga natureza. Não leve desaforo para casa, pois vai levar agora. Porque o povo não pode mais conhecer você como você era. Já que é para assumir a nova identidade, vamos assumir. Barraqueira, não, minha filha, eu sou uma lady inglesa. Aquela fulaninha é barraqueira, viu? Você está falando com a pessoa errada. Não é assim? Aleluia. Olha a namoradeira, não, sou mulher de um homem só. Aleluia. Fulana era muito sensual. Que nada, sou santa. Aleluia. Então é isso que Paulo disse. Se ele morreu por você, ninguém pode conhecer mais você com a natureza que você tinha. Né? Comprava e não pagava. Que nada, eu sou rica hoje. Eu pago o meu e pago para os outros. Ninguém vai me conhecer mais como uma pirangueira, como uma caloteira. Aleluia. Diga, a chave na minha vida virou. Amém.
Glória a Deus, gente. E aí, é isso que Paulo diz, né? A ninguém conhecemos mais. Ninguém pode mais te conhecer. Pelo que você era. Diga, ninguém. Então, queridas, esse negócio de é o meu jeito. Eu sempre fui assim. Pau que nasce torto, morre torto. Se passar pelo carpinteiro. Fica aprumadinho que é uma beleza. Não é? E aí ele diz assim, não é? E se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo? É uma nova criação. É, não vai ser, já é. Já é. Você já tem a natureza de Deus. Amém? E essa palavra aqui, queridos, nova, né? Eu estava vendo, no original é kainós. Sabe o que significa? Novidade inédita. Parece até uma redundância, né? Novidade inédita. Ou seja, se eu sou uma nova criatura, naquele momento que eu aceitei Jesus, eu fui feita nova. E algo inédito que ninguém nunca viu. Você entende que você não precisa competir espaço com ninguém? Você é uma novidade. E você é inédita. Não tem ninguém, nunca ninguém viu alguém como você. Você entende isso? Algo que nunca existiu. Uau! Recentemente feito. Tudo isso significa o kainós. Diga, eu sou alguém que nunca existiu na face da terra. Diga, eu vim inaugurar a minha beleza. Oh, aleluia. Isso não é bom? Sim ou não? E aí, por que eu estou falando disso? Porque me chamou a atenção muito, né? Essa questão de Ana ser lembrada pela filiação que ela tinha e o texto dizer que ela era profetisa. Por que, Rosana, você achou interessante? Porque tem tantas mulheres na Bíblia que são chamadas de profetisa, porque, queridas, existiu um período de silêncio de 400 anos. De Malaquias até a nova aliança, a chegada de Jesus na terra. Se dizia que não existiam novas revelações, porque o Espírito Santo não falava. Mas se a Bíblia está dizendo que Ana era profetisa, não existe profeta sem receber nada de Deus. Isso quer dizer o quê? Que o povo estava dizendo que era um tipo de época, mas a época que o povo fala lá fora não tem nada a ver com a época de você com Deus. Você entende? Ah, Deus, não tem, é um tempo que não está tendo revelação. E Ana aqui, ó, com todas as revelações que precisava. Então eu quero te dizer que não é o tempo que determina quem você é. É a comunhão que você tem com o Espírito Santo que determina quem você é. Porque, amadas, a gente tem que pensar nisso, viu? Ah, mas sabe, é um tempo. A Bíblia diz que as revelações nesse tempo eram raríssimas. Mas sabe de uma coisa? Ana era uma mulher antenada, conectada. Meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. Então, mulheres, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje em dia a gente escuta algumas coisas, não é? Ah, mas passou o tempo de mulher ser só dona de casa. Isso é o que estão dizendo aí, querida. Mas a gente tem que estar ligada no tempo que a Bíblia diz sobre nós. O que o Espírito Santo está falando comigo e com você? Fala sério. Não é? Porque na época de Ana não estava se dizendo uma coisa e Ana não era nada daquilo. E eu vou te dizer, por isso que ela está na Bíblia. Mas o capítulo 29 de Atos está em aberto. Quem vai escrever é você. Então sua história pode ficar, seu nome pode ficar na história, se você quiser. Porque afinal de contas a gente não está aqui viva, só respirando e vai passar por essa vida só por passar. A gente vai marcar quem está perto de nós. Você vai marcar a sua família, você vai marcar seus filhos, você vai marcar seus netos, você vai marcar a igreja que você frequenta, o trabalho que você tem, você vai marcar. Aleluia. Amém. Ah, mas não é tempo.
esse negócio de mulher se submeter a homem. A menina, esse tempo passou. Isso é o que estão dizendo por aí. Não está vendo que eu não vou me submeter a homem nenhum? Querida, deixa eu te dizer, submissão não é fraqueza, não. Submissão é para quem sabe quem é e onde quer chegar. Acredite. Até porque a submissão é uma condição na Bíblia para uma mulher ser cheia do Espírito Santo. Você sabia disso? Rosana, onde é que está isso? Lá em Efésios. Não vou ler mais, não. Mas Paulo diz assim, ei, não se embriague com vinho no qual há dissolução, mas se encha do Espírito. Aí ele vai dizer, como é que se enche do Espírito? Ele diz, salmodiando, falando entre vós, falando em outras línguas, salmodiando ao Senhor, né? Aí ele diz assim, honrando uns aos outros, dando sempre graças a Deus em tudo. Diga comigo, em tudo. E não por tudo. Você sabe que você pode dar graças a Deus em tudo? Rosana, eu posso dar graças nessa pandemia? Pai, muito obrigado, porque eu estou viva em meio a isso. Eu estou respirando em meio a isso tudo. O diabo roubou o fôlego de vida de muita gente, mas o meu está preservado. Isso é dar graças em tudo. Vocês entendem? Aí ele diz, dando graça, vai se enchendo do Espírito Santo. Quando chega no verso 22, ele não muda de assunto, não. Continua sendo uma condição para ser cheia do Espírito. As mulheres sejam submissas. Aleluia. Porque tem gente que pensa, não é? Que esse negócio de submissão é ser tapete. Não, mulheres. É ser exatamente o que Deus chamou você para ser. Afinal de contas, não existe unção nem graça sobre a nossa vida para sermos cabeça. E graças a Deus, porque Deus nos chamou para ser cuidadas. Deus fez você para ser cuidada, tratada, guardada e protegida. Aleluia. Amém. Mas, Rosana, olha, eu estou perto de um homem que não sabe me honrar desse jeito. Então, você fica correta diante de Deus. Porque quando Deus vai agir com justiça, Ele age em favor do que está certo. Amém? Um dia, queridas, porque eu estava questionando exatamente isso, né? Porque não é que o cabeça não erra, não é? Aí você fica, mas Senhor, ele está todo errado. Aí Deus diz, se você for contra ele, são dois errados. Aí eu estou aqui olhando, querendo fazer justiça e não posso. Porque eu não vou agir na vida de ninguém que está errado. Agora, se uma das partes estiver correta, aí eu tenho como agir como justiça. Então, deixa eu lhe dizer, sempre vale a pena ficar correta. Na posição que Deus lhe chamou. E pode esperar que Deus vai te honrar. Porque, querida, Deus não te tolera, Deus te honra pra caramba. Amém? Então, eu não sei o que você está ouvindo por aí, não é tempo disso, não é tempo daquilo, não importa as vozes aí fora, porque no tempo de Ana não era tempo de Deus falar, mas com ela ele estava falando. Você está entendendo isso? Amém? E aí no verso 37 diz assim, e ela era viúva de 84 anos. Gente, que coisa linda. Que coisa linda, essa perseverança de uma mulher de não jogar a toalha por qualquer coisa. Desistir por qualquer coisa. Rapaz, você é uma mulher, como diz aqui no Nordeste, arretada. Aleluia. Você não é frouxa, não. Você não vai desistir, não. Você vai ficar perseverando até que... Mas eu vou te dizer, querido, Deus tem um cartãozinho fidelidade. Ele está computando todos os pontos. Um dia a conta chega. Chega, mas tem um dia que você desconta aí esses pontos. E chegou o dia de Ana e vai chegar o seu. Amém. E diz que ela tinha 84 anos e ela não deixava o templo. Mulheres, que lição. Mas ela adorava noite e dia em jejuns e orações. Você entende que ela era uma mulher conectada? E mulheres, deixa eu dizer uma coisa. Eu fico imaginando, isso aqui foi um acontecimento
inédito, único. Você sabe que esse culto aqui não vai se repetir? Vão vir outros, claro. Né? Mas esse, o que Deus tem para você, é nesse. Né? E o que estava acontecendo naquele dia, na vida de Ana, era único, era a apresentação do Salvador no templo, minha querida. Se Ana não tivesse ali, perdeu o Playboy. Você entende? Mas o que eu acho lindo é que Ana não estava, se eu não tivesse tanta roupa para passar, eu ia para o culto. Olha, se eu não tivesse tão cansada, eu ia, ó. Não, a Bíblia diz que ela estava lá. E querida, pelo chamado que ela tinha, eu tenho certeza que essa mulher não era uma mulher relaxada dentro de casa. Você entende? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Meu Deus do céu. Mas ela estava lá. E meninas, acredite, este culto não foi anunciado nos stories. Hoje, a apresentação do menino Jesus. Esse que está acontecendo aqui foi anunciado. Mas esse aqui não foi, não. Ana foi guiada pelo Espírito. Não foi anunciado. Eita, hoje vai ter milagre. Né? Mas está tendo. Amém. E simplesmente, queridos, essa mulher estava lá. E ela não deixava o templo, ela adorava a Deus noite e dia. E essa mulher fazia jejuns, e essa mulher fazia oração. E eu acho lindo isso, porque uma mulher que tem uma espiritualidade desenvolvida, ela não se esforça para ser forte. Já prestou atenção? Quando você está conectada com a palavra, com a adoração, com jejuns, você não se esforça, simplesmente flui. E as pessoas olham para você e dizem assim, menina, tu é tão forte. E às vezes você olha e diz, mas é simplesmente algo que está fluindo pela vida que você tem com Deus. Queridas, ainda é impossível. Se você tiver uma vida de oração no secreto, Jesus disse exatamente isso. Né? Que uma vida no secreto tem suas recompensas. O problema, sabe, mulheres, é porque às vezes a gente está querendo recompensas de homens, reconhecimento, recompensa de um trabalho que a gente fez. E Jesus diz assim, sabe de uma coisa? Conversa com teu pai em secreto, porque tem uma recompensa. Mulheres de oração têm recompensas que dinheiro não pode dar, que homens não podem dar. Porque o próprio Jesus disse que tinha recompensa e tem mesmo. Impossível não ter. Vocês lembram? Quem estava aqui no Mulheres no Secreto em janeiro? Lá no Shopping Difusora. Quem lembra da palavra? Que eu disse para vocês que eu estava de madrugada, orando, lembra? E veio uma palavra, Deus dizendo assim, vai ser o ano que eu vou me amostrar. Lembra disso? E aquela palavra dos 12 frutos, quem lembra? Meninas, quando chegou nessa época da pandemia, aquela palavra pulou dentro de mim. Cada mês um fruto. Meu Deus do céu. E aquilo tomou uma proporção dentro de mim, tão poderosa, né? Porque simplesmente a gente estava dentro de casa. E o Espírito Santo me lembrando, você lembra a palavra que foi inspirada, que você disse lá? Que não era fruto como manga, abacaxi, porque isso se compra com dinheiro, mas era frutos sobrenaturais, algo que só Deus poderia fazer. E simplesmente, meninas, eu peguei essa palavra, e essa palavra chegou no momento de oração, e eu estou tendo essa recompensa durante todo esse ano. Eu quero te dizer que momentos de você com Deus. E tem mulheres aqui que estão precisando ouvir isso. Pare de procrastinar. Porque você já ouviu isso. Já disse que ia se posicionar e não toma uma posição. E tem horas que a gente tem que se posicionar em algumas coisas na nossa vida. E vida com Deus, mulheres. Olha, nós estamos entrando num tempo que a gente não pode simplesmente ser só mais uma no meio da multidão. Nós precisamos carregar um diferencial.
Pode ver, meninas. Nós estamos num tempo em que tem 1000 dentistas, mas tem um que se sobressai. Sabe por quê? Porque ele não é mais um. Tem um diferencial na vida dele. Né? Tem 1000 contadores, mas tem um que tem um diferencial. Né? Tem 1000 programadores, tem um que tem um diferencial. Tem 1000 médicos, tem 1000 boleira, doceira, cocadeira, sei lá o quê. Né? Mas tem um diferencial. Tem 1000 mães, mas tem a mãe. Tem 1000 esposas, mas tem uma. E você não pode ser só mais uma no meio da multidão. Você tem que se posicionar e dizer: eu vou ter um diferencial dentro da minha família. Não vou ser só mais uma mulher para ser citada. Aleluia. Tem algo diferente, tem recompensas que vêm. Sabe por quê? Porque, queridas, Deus vai nesses últimos dias compartilhar ideias. Meu Deus do céu. Acredite. Amém, mulher? Então esteja conectada mesmo com o céu, sabe? Para que você possa dizer: rapaz, eu vou. Meninas, olha, ações de graças e adoração muda atmosferas. Meu Deus do céu. E uma coisa que a gente sabe é conversar. Sabe ou não sabe? E com a pessoa certa, então? Aleluia. Aleluia. Eu estava conversando, né, com as meninas, acho que foi no último culto que eu ministrei lá em Pesqueira, algo que Deus trouxe ao meu coração a respeito de ações de graça. Porque Paulo diz assim, ele está falando de alimento consagrado. E essa palavra consagrado é exatamente você pegar algo sagrado e colocar nas mãos de outro. Aí diz assim, consagrou, né? Por exemplo, tem gente que diz que não come acarajé, porque o acarajé é consagrado. Mas Paulo diz que todas as coisas quem fez foi nosso Deus. Aí Deus faz todas as coisas. Aí o homem pega o que Deus fez e coloca nas mãos de outro Deus. Aí fica consagrado. Vocês entendem? Só que Paulo diz que com oração, ações de graças, mais palavra, nós santificamos. O que é isso? É você pegar da mão de quem está consagrado, tomar da mão dele e tornar ser sagrado de novo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a oração, ações de graças, né, e a palavra muda a atmosfera. Você tira aquilo que foi colocado nas mãos do diabo e traz para outra atmosfera. E não tenha problema de comer acarajé, porque o nome de Jesus está acima de todas as coisas. E você recebe com ações de graça. E você diz, ei, eu tiro das mãos do diabo e eu torno ele sagrado. Aleluia, aleluia, aleluia. E sabe, amadas, isso vale para tudo. Dinheiro que está consagrado às obras das trevas, torne ele sagrado e traga para suas mãos. Amém? Para servir a Deus com ele. Amém, gente? Então, simplesmente acontecia que ela estava ali, né? Com adoração, congregando. Por que essa mulher com 80 anos, amados, estava ali com aquele chamado forte de profetiza? Por que foi que ela não abriu mão tão fácil do chamado dela? Porque nessa época não se reconhecia mulher como um chamado dentro do templo. Até hoje em dia, tem algumas congregações que o máximo que a mulher pode é fazer uma oração ou cantar um hino, mas pregar não pode, né? Porque um dia desse, colocado num vídeo meu, uma ministração minha no YouTube, ouviram a ministração e colocaram assim, Fabiana, essa mulher nunca leu na Bíblia que na igreja ela tem que estar calada. Mas sabe como foi que ele terminou aí colocou uma vírgula e colocou, mas a ministração foi boa. Ou seja, ele sabia que eu tinha que ficar calada, mas ele ouviu. Não é hipocrisia? Sim ou não? Então, até hoje em dia, gente,
Em pleno século XX, a gente está ainda com essas belezas por aí. Achando que na mulher não pode nem falar. Imagina na época de Ana. Então, Ana esperou 84 anos. Sabe para quê, amado? Para o chamado dela ser reconhecido. E ficar registrado na palavra. Ana profetiza. Então, deixa eu falar uma coisa com você, mulher, que você tem certeza de algo que Deus te chamou para fazer. Não desiste fácil, não. Porque Miles Monroe diz, sabe o quê? Miles Monroe diz que o lugar mais rico de uma cidade chama-se o cemitério. Porque é exatamente lá onde estão enterrados os grandes templos, as grandes igrejas, os grandes chamados e os grandes ministérios de pessoas que não tiveram coragem, e você não vai ser uma dessas. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus está levantando mulheres para ter um olhar como Fabiana teve com a Adriana. Que ela disse, ela viu em mim aquilo que eu nem enxergava ainda. Porque Deus é especialista em encontros divinos. Deus levanta pessoas para enxergar não teu passado, nem teu presente, mas teu futuro. Aleluia! Mas você precisa estar no ambiente correto. Mulheres, não existe na Bíblia nenhum milagre sem a participação do homem. Não existe. Deus é Deus o realizador do milagre? É, mas cadê a participação sua? Porque o milagre, para se manifestar, você tem que estar pelo menos no lugar certo. Aleluia, aleluia. Então, deixa eu te dizer, tem um chamado. Rosana, tem hora que eu me vejo. Mulher, eu me vejo assim. Eu digo, xi, você já se viu assim? Não é? Eu me vejo assim, meu Deus. Eu me identifico tanto com fulano. Deixa eu te dizer, com certeza é o mesmo chamado. Não é assim? Aleluia. Aleluia. Ou você acha que não tem espaço para todo mundo? Minha gente, tem espaço para farmácia, uma do lado da outra? Eu estava numa cidade que eu fui passar por um cruzamento, tinha 4 farmácias, tinha uma rotatória, 4 farmácias, assim, ó, 2 e 2. Aí eu olhei para meu marido, eu digo, meu Deus, tem espaço para farmácia desse jeito? Não tem para a igreja? Tem, amada, tem. Tem espaço para você no corpo de Cristo. Amém? Então, simplesmente, ela estava ali no templo, né, se cumprindo o chamado na vida dessa mulher. Oh, querida, decide hoje. O que Deus me chamou para fazer, não vou levar para o túmulo, não. Aleluia. Foi a primeira coisa que a Adriana disse quando subiu aqui. Só quem pode impedir você é você mesma. Não é? Amém? E eu vou te dizer, o diabo, ele tentou me oprimir o máximo que ele pôde, porque eu era uma pessoa tão tímida que eu não dava um bom dia a ninguém. Tem quem diga. Eu sempre digo, o diabo, ele sabia que na hora que eu abrisse a boca, ele estava ferrado. Não é? Aí ele tentava me oprimir, não fala, não fala. Querida, o Rema me libertou. Porque eu tive para me formar que ministrar no final. Sofri pra caramba, mas fui. Fui dentro de toda lagarta, tem uma borboleta, minha filha. Aleluia. Mas a gente precisa ter muita força e muita vontade de voar para deixar de ser lagarta. Amém? Glória a Deus por isso. E aí essa mulher também fazia jejum. Deixa eu perguntar uma coisa para você, mulher. Você sabe que jejum ainda é para os dias de hoje? Sabe mesmo? Tem certeza? É tão difícil a gente ver o povo de Deus hoje em dia fazendo um jejum. Mas é necessário. Está sensível. Não sei o que fazer. Então, não alimenta o corpo e começa a tirar um tempo para fazer jejum e orar em línguas.
você vai ficar bem sensívelzinha às direções do Espírito Santo. E mulheres, deixa eu dizer uma coisa para você. Jejum não é só de comida, não. O jejum também é para quebrar alguns protocolos. Para você saber que, sabe, você não está ali para a situação mandar em você. Todo dia, 8 horas da manhã, eu tenho que tomar café. Meio-dia, eu tenho que almoçar. 3 horas, eu tenho que fazer um lanchinho. Tenho que jantar e, antes de dormir, ainda fazer uma boquinha. São protocolos. Quando você diz assim, vou fazer um jejum, você está dizendo, nada disso manda em mim. Sou uma mulher desenrolada, vou passar por cima disso tudinho. E vou mostrar que eu consigo. Aleluia. E você sabe que às vezes a gente começa com essas coisas pequenas, mas daqui a pouco você está um mulherão passando por cima de coisas que às vezes você pensava que estava formatada. Né? Diante de uma situação, menina, eu estou nessa situação faz tanto tempo, eu não consigo sair. Começa com um jejum. Saindo desses protocolos, daqui a pouco você vai ver o mulherão que você está para passar por cima de coisas e arrebentar. Amém? Então a gente precisa entender isso, né? Por exemplo, jejum de celular é uma boa hoje em dia. Vou quebrar esse protocolo. Entende? Porque às vezes, queridos, nós somos, tem mulher que é tão responsável que ela não pode dormir sem responder todas as mensagens. Acredito uma coisa, amado, se for muito urgente, a pessoa te liga. Se passou mensagem, aí tem gente que fica chateada, a Finda não respondeu. Querido, ninguém é obrigado a fazer as coisas na hora que você quer. E outra coisa, você não sabe da vida de ninguém, para querer que a pessoa esteja toda hora ali, para mandar respostinha para você. Se for urgente, liga. Aleluia. 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 Porque minha gente, e você já percebeu que tem gente que é assim. Basta você dizer graça e paz, aí começa. Dum, 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 dum. Então, amadas, tenha moderação. Você sabe que às vezes eu acho que moderação é o melhor jejum que existe? O irmão Rega, naquele livro Guia do Jejum Equilibrado, ele diz isso. Ele disse que fazia toda semana um dia de jejum. Toda semana. Um dia Deus disse para ele, quero mais você fazendo jejum um por semana, não. Eu quero você fazendo todo dia. Ele disse, como assim? Todo dia jejum. Ele disse, sim. Como é que eu vou fazer isso, Senhor? Ele disse, todos os dias você vai sair da mesa com vontade de comer mais. Isso aí é mais poderoso do que você passar o dia inteiro sem comer. Ele disse, por quê? Aí o Espírito Santo disse para ele, porque para você sair da mesa todo dia com vontade de comer mais, você está exercendo domínio próprio. E domínio próprio é poderoso na vida de um homem e de uma mulher. Aleluia. Fica a dica, hashtag fica a dica. Você vai ver que você vai precisar fazer menos dieta se você sair todo dia da mesa com vontade de comer mais. Amém? Então, mulheres, a gente precisa entender essas coisas, né? Ter moderação, né? Fruto do Espírito. E você vai ver que o seu chamado vai se cumprir no que Deus tem para você. Amém? Deixa eu terminar de ler o texto. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Agora, o que eu acho lindo é que antes de falar de Ana, fala de Simeão. E Simeão estava esperando aquela profecia se cumprir, que ele ia ver o Salvador. Aí, quando ele viu o menino, ele disse assim, pronto, Senhor, agora eu já posso morrer. Né? Mas Ana, na hora que disse o Salvador, disse, agora eu posso falar. Não é tempo de partir, é tempo de anunciar. Não se conforme. Ah, mas isso aconteceu na minha vida, já posso morrer. Não, agora que eu posso anunciar. Agora que eu posso falar de Deus. Agora eu posso falar da bondade de Deus. E cada vez que as coisas forem acontecendo na minha vida, mais eu vou ter o que contar. Amém, mulheres? E a gente precisa avançar. E tem coisas, queridas, que Deus vai fazer
mas tem coisas que Ele capacita você para fazer. Não é assim? Então, fique pronta. Muita capacidade dos céus esses dias para nós. Eu percebo que a gente entrou realmente num novo nível, né? Num novo tempo. E acredite, o diabo, ele tentou roubar, parar. Mas uma coisa eu tenho convicção no meu coração. Deus não perde nada para o diabo. Se esses meses foram intensos, debaixo desse jugo e dessa pressão, imagine você estar debaixo da pressão do céu. Muito mais intenso vai ser o que o céu tem para te dar. Você sabia disso? Aleluia! Porque mulheres, está escrito na Bíblia que o céu se abriu para falar, esse é meu filho amado, mas não tem nenhum versículo dizendo que ele se fechou. Então, se o diabo mandou uma circunstância, mais tem Deus para derramar. Muito mais de Deus nós vamos provar esse tempo. E vai ser dito com força. Aleluia. Se prepara para esses últimos meses de 2020. Se prepara. Porque se teve fruta até agora, imagine a carrada que vai vir. Meu Deus do céu. Amém, gente? Então, amada, simplesmente avance. Diga aí para sua irmã, seja desenrolada. Aleluia. Aleluia. Amém? Você não precisa inventar nada, você não precisa copiar nada, você não precisa modificar nada do plano que Deus tem para você. Mas avance nele. Amém? Você, realmente, a gente precisa avançar, viu, queridos? Não precisamos estar, como eu disse, sabe uma coisa que tem parado muitas mulheres? Comparação. Se eu fosse como fulano, se eu tivesse o chamado de fulano, se eu tivesse o marido de fulana, se eu tivesse o pastor de fulana, né? Se eu tivesse as oportunidades que fulana teve, se eu tivesse isso, se tivesse acontecido na minha vida, como aconteceu na vida de fulano. E eu vou dizer uma coisa para você, mulher, eu disse a você que você precisa ter um referencial. Mas você sabe que inspiração não é comparação. Você pode ter alguém para se inspirar, sem precisar copiar nada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ler um texto para você na Bíblia, a mensagem, para a gente ir se organizando para encerrar. Mas a Bíblia, a mensagem, no capítulo 12, a Bíblia, né? E eu vou ler nessa versão a mensagem, ele diz assim, a partir do verso 5, depois você lê em casa, diz assim: então, desde que estejamos ligadas às outras partes constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo. Então, olha o que ele está dizendo. Você foi constituída para viver ligada a outras partes do corpo de Cristo, funcionando maravilhosamente. Deus não chamou você para ficar isolada. Não, eu assisto meu culto de casa. Existem coisas que só acontecem aqui. Aleluia. Não é? Aí ele diz assim: sejamos o que fomos feitas para ser. Você entende? Viver funcionando de uma forma maravilhosamente aqui, ó, ajustadas uma na outra, mas para ser o que Deus te chamou para ser. Deus não chamou você para ser Fabiana. Deus não chamou você para ser Adriana, nem Rossana, e tudo rima, mas não foi. Tudo termina com Ana, né? Mas olha o que ele diz: sejamos o que fomos feitas para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros. Uau! Você conhece alguém que acha que as coisas só funcionam por causa dela?
Eu tenho que ir para essa reunião. Menina, se eu não for, as corras não andam. Eu quero te dizer que as coisas funcionam não é por causa de você. É por causa do Espírito Santo que está em você. E se você não for, ele vai estar lá do mesmo jeito. Aleluia. Aleluia. Sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros. Sem tentar ser algo que não somos. Rapaz, isso é Bíblia, viu? Então, simplesmente, gente, seja você. Entendendo, rapaz, tem alguém perto de mim. Por isso que eu gosto quando a Bíblia diz em Hebreus, né? Faça cada um o outro superior a si mesmo. Uau! Porque você fazendo isso, aí ele diz assim, porque o inferior é abençoado pelo superior. O que isso quer dizer? Se você chega perto de uma irmã e faz dela superior a você, automaticamente ela se torna uma fonte de bênção da parte de Deus para você. Não é assim? Pensa comigo. O inferior é abençoado pelo superior. Se eu chego perto de Fabiana e eu faço dela superior a mim, ela se torna uma fonte de bênção da parte de Deus para mim. Aí, como eu não sou besta, eu chego perto de Adriana e faço ela superior a mim. Aí é outra fonte de bênção. Aí eu chego perto da outra e faço. E aí, onde eu chego, eu sou abençoada. Sabe como é o nome disso? Sabedoria. Pastor Cristiano diz que tem a mulher sábia e a mulher sabiá. Mas você é sábia. Amém. Então, esse texto é muito maravilhoso, que ele diz exatamente isso, né? Que a gente precisa, gente, ter um exemplo, não é copiar, não é querer ser o outro. Vocês estão entendendo isso? E eu estava pensando a respeito de alguém que gosta de copiar, por exemplo, o diabo. Lúcifer, ele só passou a ser diabo porque ele quis copiar. Ele não foi chamado para ser Deus, mas ele quis ser. Em vez de ele usar Deus como uma inspiração, ele usou como, não, eu quero ser o que ele é. Eu quero ser o que ele é. Eu quero ser o que ele é. Igualzinho a ele. Vou subir nas mais altas nuvens. Vou ser semelhante, igual a ele. Nunca queira ser quem Deus não te chamou para ser. Nem ninguém. Gente, Deus não te chamou para ser ninguém, a não ser você mesma. Você está entendendo isso? E aí a gente precisa entender que Lúcifer se anulou e arruinou a eternidade dele. Porque toda a vida tentando ser o que não foi chamado para ser. Aí simplesmente esqueceu até aquilo que tinha de tão poderoso, a unção, as pedras preciosas, tinha tanta coisa para se dar bem, mas só queria ser o outro, né? Acabou em imperfeição, aquilo que começou com perfeição. Então Deus te chamou para ser perfeita. Amém? E tenha alguém para se inspirar, mas não queira imitar ninguém, porque não vai dar certo. Mulheres, às vezes, eu já vi mulheres pregando, que eu acho tão lindo, eu digo, meu Deus, que eu queria pregar desse jeito. Que coisa linda, mas não flui. Você fica plastificada, engessada. Aí quando você decide ser você, aí você abençoa. Não é assim? Como eu disse um dia desse, Deus sabe onde eu nasci. Nasci em Campina Grande, no interior da Paraíba, com esse sotaque arrastado. Mas Deus não sabia? Ou não? Porque todas as autoridades na nossa vida somos nós que escolhemos. Mas pai e mãe é a única autoridade que quem escolhe é Deus. Então Deus sabia que seu Miri e Dona Lu estavam na Paraíba e eu ia nascer lá. E simplesmente me deu um chamado. E um dia dessa uma mulher botou assim, ave que voz enjoada. Agora, nordestina. Porque se fosse pelo menos lá do sul. Nordestina, eu olhei e comecei a rir. Eu digo, rapaz, o que eu posso fazer? Se eu for imitar, vai dar certo? Então, rapaz, chuta o
pau da barraca. Seja quem Deus lhe chamou para ser. E abençoe quem quiser ser abençoado. Se alguém quiser receber de você, vai receber. Quem não quiser, deixa para outra. Amém? Aleluia! Deus é bom. Amém, gente? Então diga, eu sou única. Como Deus é único, eu sou única. Existe outro Deus além dele? Como ele? Pois ele te fez imagem e semelhança dele. Se ele é único, você é única. Amém, mulheres? Então, o que é que eu queria passar para vocês? Né? É que simplesmente não é o que o tempo está dizendo que você vai entrar na onda. Fica com o que Deus diz ao teu respeito. Cadê os meninos do louvor? Amém? Seja quem Deus chamou você para ser. Não desista fácil do seu chamado. Sabe, querido, não importa, o tempo está passando. O tempo está passando, nada está acontecendo. Eu quero te dizer, algo está acontecendo. E mulheres, olha, vida no secreto tem recompensa. Acredite. Eu acho que esse é o melhor, como é que eu posso dizer? A melhor escolha que você pode fazer na sua vida. É dizer todos os dias, se Deus me concedeu 24 horas por dia, dessas 24, o meu Deus tem direito. Nem que seja aos poucos minutos, mas Ele tem o direito. Rosana, como é que eu começo? Comece simplesmente dizendo que o ama. Aleluia. Aleluia. Amém. E você vai vendo que você vai ficando inspirada. Você vai ficando inspirada. E quando não tiver palavras na língua portuguesa, começa a orar em outras línguas. E você vai ver que sua vida nunca mais vai ser a mesma. E todos aqueles momentos vai ter uma recompensa do alto. Aí daqui a pouco você vê marido dizendo, eu quero ir para a igreja com você. Você vai ver pessoas chegando com coisas que seu dinheiro nunca vai poder pagar. Você vai receber. Sabe por quê, querido? Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Na verdade, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E sabe, você sabe que existem lugares em Deus, conquistas, que você só vai acessar quando você for exatamente quem Deus te chamou para ser. Acredite. Aleluia. Deixa eu dizer algo, que tem uma mulher aqui, ou mais de uma, precisando ouvir isso. Vocês conhecem aquele burrinho do Shrek? Eu trabalhava, parecia o burrinho de Shrek. De manhã, tarde, de noite, de madrugada, final de semana, feriado, dentro de hospital. Já crente. E um dia, um homem de Deus olhou para mim e ele disse assim, Rosana, a prosperidade que Deus tem para você está no centro daquilo que Ele te chamou para fazer. E não é isso. E eu amava o que eu fazia. E simplesmente eu comecei, sabe, a dizer, Senhor, se não for isso, tira do meu coração. A tua palavra diz que o Senhor realiza em nós o querer e o efetuar. Então, faça com que eu queira. Se é o Senhor que realiza o querer, então faça com que eu queira deixar isso. Porque eu gosto do que eu faço. E querida, aquilo foi saindo do meu coração. Hoje em dia, eu não consigo me ver dentro de uma clínica, nem dentro de um hospital, porque o que me realiza é estar aqui. Podia ter 5 mulheres aqui, eu estava realizada hoje. Você entende isso? E hoje eu usufruo de coisas, querida, que 22 anos trabalhando como burrinho de Shrek na fisioterapia, eu nunca tive. Vocês estão entendendo isso? Então eu quero dizer para você que vale a pena confiar em Deus. Porque fé não é um salto no escuro. Fé é a certeza. Aleluia.
mulheres aqui que vão ser promovidas. Vão sair da força do braço e vão vir para uma vida no Espírito, de dependência na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom.